Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um estudo do Evangelho de João, capítulo por capítulo e versículo por versículo. No último programa, iniciamos o estudo da conversa que Jesus teve com uma mulher samaritana. Estudando esse diálogo, aprenderemos mais sobre o novo nascimento. No capítulo 3, quando Jesus conversou com o mestre da lei em Jerusalém, usou o termo nascer de novo, e aquele homem, um rabino, não entendeu nada do que Jesus estava falando. O interessante é que este termo não foi mais usado nas Escrituras. Nesta conversa com a mulher samaritana, Jesus falou sobre a mesma coisa, mas usou outras palavras. João afirmou no prólogo deste evangelho que aqueles que respondem apropriadamente ao evangelho têm o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, nascer de novo. No capítulo 4, João apresenta mais um exemplo do que falou no seu prólogo. Jesus está falando com esta mulher sobre sede. Era meio-dia e provavelmente estava muito quente. Os dois estavam muito cansados e com sede. A sede, aliás, é o tema principal dessa conversa, e a forma de matá-la é a água viva. Jesus diz para a mulher que se ela soubesse quem ele era, ela pediria, e ele daria para ela a água viva. Foi como se ele estivesse dizendo: mulher, você gostaria de tomar de uma água uma vez e não ter mais sede para o resto da sua vida? Sempre suspeitei que esta mulher fosse alcoólatra. O que será que uma alcoólatra acharia da ideia de uma bebida que saciasse a sede pelo resto da vida, hein? Aquela mulher estava com sede, mas é claro que não era uma sede de água. O fato de ter tido 5 maridos e estar vivendo com um homem que não era o seu marido revela uma sede que vai muito além da necessidade de água. Por isso Jesus apresentou a ela o novo nascimento, mas agora com o nome de água viva. A resposta da mulher foi: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? É interessante como a luz começa a brilhar para a mulher e ela começa a ver quem é Jesus. Primeiro ela pergunta: como o Senhor, sendo judeu, ela o chama de Senhor. E depois pergunta: o Senhor é maior do que nosso pai Jacó? Mais adiante ela diz: Senhor, vejo que és um profeta. No final da conversa, ela já está falando para todos lá de Samaria: venham ver o homem, venham ver. Será que ele não é o Cristo, o Messias? Ele contou toda a minha vida. É bonito ver como as coisas foram clareando para ela. Observe o que Jesus disse quando a mulher perguntou: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Quem chegava ao poço costumava trazer uma vasilha para carregar a água. Jesus respondeu dizendo: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Com essas palavras, Jesus descreveu as 2 maiores experiências da vida. A primeira é o novo nascimento, ou seja, beber da água viva que pode saciar nossa sede para o resto de nossas vidas. Mas Jesus não para por aí. Ele continua dizendo que depois que bebemos desta água, ela se torna uma fonte de água em nós, da qual outras pessoas podem beber. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana. Ela experimentou o novo nascimento, bebeu da água viva e depois se tornou uma fonte para outras pessoas. Eu costumo sempre dizer, ela se transformou numa missionária instantânea. Ela conheceu Jesus,
aceitou Jesus e correu dizendo: venham ver, eu o encontrei. Eu encontrei o Messias. Observe a estratégia usada por Jesus nos evangelhos. Em Lucas capítulo 19, Jesus estava passando por Jericó e queria alcançar a cidade inteira. A estratégia é alcançar primeiro um homem que cause impacto na cidade e que seja conhecido por todos. Zaqueu não era bem quisto na cidade, mas todos o conheciam. Ele era o chefe dos publicanos. A estratégia de Jesus era alcançar a pessoa mais difícil da cidade, aquela que todo mundo sabia que precisava de salvação, e depois aquela pessoa alcançaria toda a cidade para Jesus. Foi isto que acontece também aqui nesse caso, com a mulher samaritana. As pessoas conheciam bem aquela mulher. Pelo menos 6 homens a conheciam muito bem. Provavelmente ela era conhecida profissionalmente por muitos homens e também pela reputação que tinha, e por isso Jesus a alcançou. Depois que ele a alcançou, veja o que acontece no versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Aquela mulher se tornou uma ganhadora de almas. E sublinho aqui dizendo, ela se transformou numa missionária instantânea. Ela teve as suas feridas curadas. Aquela mulher tinha muitas feridas. Ela tinha muita tristeza no coração. Todas as pessoas olhavam para ela e apontavam o seu dedo para aquela mulher. Todos tinham prazer em pisar, em ferir aquela mulher. Ela era ferida. Sim. E o que me toca aqui é que Jesus fez questão de esperar por ela naquele poço. Não importou se ela tinha 1, 2, 3, 4, 5 maridos e estava no 6º. Não. Jesus esperou por aquela mulher para curar as feridas daquela mulher, para perdoar aquela mulher. Ela foi para a cidade e falou com os homens. Quais homens? Os homens a quem ela conhecia. E lhes disse, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: venham ver, o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Eles então foram até ele, até Jesus, e muitos acabaram crendo em Jesus por causa das palavras daquela mulher e também por causa das palavras do próprio Jesus. Eles disseram para a mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos, vimos, sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Que coisa impressionante, hein? Mais uma vez nos deparamos com um argumento básico que permeia todo o Evangelho de João. No versículo 25, a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E no 26, Jesus disse à mulher: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Alguma vez Jesus alegou ser o Messias? Claro que sim. Acabamos de ler uma dessas alegações. Pois bem, esta é a argumentação básica do Evangelho de João. Estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. A mulher disse no versículo 15: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus respondeu no versículo 16: vá, chame o teu marido e volte. A partir desse momento, a conversa atingiu seu clímax. Você pode até perguntar: o que isso tem a ver com uma água viva? Se Jesus estava falando sobre o novo nascimento, o que o assunto do marido tem a ver com isto? Foi assim que Jesus atingiu um ponto teologicamente muito importante: o arrependimento. Arrependimento significa repensar. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa mudança. Mudança de pensamento, mudança de coração, mudança de direção, mudança de vontade. Arrependimento significa dar a volta. Dar a volta e ir por outro caminho. Além de tudo isto, significa lamentar por ter andado pelo caminho errado.
Quer Jesus tenha apresentado o novo nascimento ou a água viva, ele sempre se referiu ao arrependimento. Quando a mulher atingiu o ponto em que desejou a água viva, Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte." E ela respondeu: "Eu não tenho marido." Vamos parafrasear o que Jesus disse em seguida: "Está certo você falar que não tem marido. Você já teve 5 maridos, mas dessa vez nem se importou em assinar papel nenhum, não é verdade? O homem com quem você está vivendo não é o seu marido." Jesus estava mostrando para aquela mulher que o arrependimento é fundamental para o novo nascimento. O arrependimento é um pré-requisito vital para o novo nascimento. O arrependimento é um trabalho do Espírito Santo no coração e na vida daquele que está nascendo de novo. Quando Zaqueu, chefe dos publicanos, anunciou que daria metade dos seus bens aos pobres e com a outra metade restituiria aqueles a quem tinha extorquido, Jesus disse: "Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão." Essa atitude de Zaqueu demonstrou seu arrependimento. Quando Jesus enfoca o arrependimento na conversa com aquela mulher, ela tenta se esquivar fazendo uma pergunta de cunho teológico. "Senhor, vejo que és um profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Seria a mesma coisa de hoje se perguntar: quem está certo, hein? Católicos ou protestantes, carismáticos ou tradicionais? Isto sempre acontece, e se você está envolvido nesse tipo de ministério, já percebeu que quando o cerco aperta em torno da pessoa, ela se esquiva dirigindo a conversa para questões teológicas, fazendo algumas perguntas capciosas. As pessoas preferem falar sobre predestinação e outras coisas, mas do que encarar o seu próprio problema com o pecado. Sempre há uma pergunta capciosa, né? As pessoas preferem discutir teologia do que falar sobre o caso extraconjugal que estão mantendo. Procuram fugir fazendo uma pergunta. Mas observe que Jesus não deixou que a mulher controlasse a situação. Jesus usou essa questão religiosa que ela havia levantado para dirigir a conversa para onde ele queria. Em outras palavras, quando a mulher levantou aquela questão de segregação, ou vamos dizer, denominação, Jesus sugeriu que ela enxergasse além da religião. Jesus levou aquela mulher a que ela falasse o problema que ela estava vivendo, e ela falou. E o resultado foi espetacular. Ela foi perdoada, transformada. Ela bebeu da água viva. Ficamos por aqui hoje. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.